Acho que a maioria dos irmãos aqui teve na semana passada, né? E a Tati falou daqueles sintomas que a gente começa a ter quando está ansioso, que o coração começa a palpitar, a mão fica gelada, então pronto. É basicamente assim que eu me sinto. E eu achava que toda vez que ia pregar e me sentia assim, era porque... olha, talvez eu não tenha me preparado o suficiente, né, para estar aqui, mas eu estava vendo uma pregação esses dias de um pastor que tem mais de 50 anos e há mais de 30 ele prega, e ele fala, até hoje eu sinto um nervosismo imenso toda vez que eu vou trazer a palavra de Deus, porque é uma responsabilidade imensa. Eu falo, pronto, agora então eu entendo, talvez eu não vá deixar de sentir isso, mas pronto, que seja a palavra vinda de Deus, né, irmãos? Olha... como vocês sabem, nós estamos na série A Busca da Presença, e hoje o tema é a presença e o propósito de Deus. Amém? O que o Senhor tem preparado para nós, o que o Senhor tem feito, tem nos prometido, e como nós temos nos preparado e passado por isso, até que venhamos estar prontos para viver o propósito de Deus. Então, eu peço que os irmãos aí de trás separem para mim Êxodo 33, de 1 a 3. Eu dividi essa mensagem em alguns tópicos. O primeiro desses tópicos é: sem a presença de Deus, nenhuma promessa faz sentido. Amém. Vamos ler do 1 ao 3, depois do 13 ao 17. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde mandam leite e mel. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Agora o 13 até o 17. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tem me agradado de você e o conheço pelo nome. Desculpa, do 13 ao 17. Esse é o 17. Pronto, o 13 diz assim: se te agrada de mim, isso Moisés falando, se te agrada de mim, revela os teus caminhos para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembra-te de que esta nação é o seu povo. O Senhor respondeu: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não me faças sair daqui. Como saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir-nos, o teu povo e eu, dos demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei como me pede, porque tem me agradado de você e o conheço pelo nome. Irmãos, isso daqui é a representação clara de uma pessoa que está buscando intensamente a presença de Deus. Olha, o primeiro versículo que nós lemos, o Senhor está falando: olha, a promessa que eu dei para os seus pais, ela vai ser cumprida agora. Certo? E para isso, eu vou mandar um anjo na frente. E o Senhor ele está afirmando, esse anjo, ele vai acabar com todos os povos que estão impedindo que você tome posse da promessa. Então agora você pega o povo, vai junto com o anjo e vai viver a promessa. Irmãos, a maioria de nós receberia essa palavra e seguiria em frente. Pronto, agora eu vou viver na terra prometida. Eu sonho com isso, os meus pais sonharam com isso, os meus avós sonharam com isso. E agora o Senhor está dizendo: vai viver a promessa. Só que eu não vou contigo, mas eu estou dizendo para você ir. E o seu caminho vai ser tranquilo, porque vai ter um anjo que vai acabar com todos os povos que estão atrapalhando isso. Irmãos, nós vemos uma pessoa que está mais preocupada
com a presença de Deus do que com a promessa com que o Senhor pode entregar a ele. Moisés, ele já vivia um relacionamento íntimo com Deus. Ele já desfrutava da presença de Deus. Lembrem que foi ele que subiu ao Sinai, passou dias lá em cima com o Senhor, até que o Senhor falou assim, desce, porque esse povo já construiu um bezerro de ouro para adorar. E Moisés voltou com um rosto brilhando, que ninguém conseguia olhar para ele. Então Moisés, ele já desfrutava da presença de Deus. E quando o Senhor falou assim, agora você vai viver a promessa com o seu povo, com o meu povo, só que eu não posso ir junto. Por quê, irmãos? Porque se eu for, eu posso destruir todo mundo. Agora a gente tem outro problema. O Senhor fala, se eu for, eu posso destruir todo mundo. O que Moisés fala? Eu quero que você vá comigo. Irmãos, existia um risco claro. O Senhor, ele deixa muito claro, se eu for, eu posso matar todo mundo, posso destruir todo mundo, porque vocês são um povo obstinado, vocês não seguem o que eu digo, não seguem o que eu dou de instrução, não adianta a bênção que eu derramar na vida de vocês, vocês não obedecem. Vocês não têm um coração sedento de me buscar. A sua alma, como nós cantamos aqui, ela não está sedenta de Cristo. Então, se eu for, eu posso matar todos vocês. O povo ficou muito triste quando ouviu essa palavra. E Moisés falou assim, Senhor, não me faça sair daqui se não for contigo. Entende que isso implicava que Moisés tinha consciência que se o Senhor fosse, eles podiam morrer. Isso significa, irmãos, que Moisés preferia morrer junto com o seu povo a não ter a presença de Deus. Então, quando nós falamos da busca da presença, é esse tipo de busca de presença. Não é orar um minutinho quando dá vontade. É orar como o Rui falou aqui na primeira pregação. Eu não tenho vontade de orar, ora mesmo assim. Porque você não tem que fazer o que dá vontade. Sabe por quê? Porque senão você nunca vai fazer. O nosso coração, a nossa carne nunca vai querer isso, irmão. A nossa carne, ela vai querer deitar na cama, se enrolar debaixo da coberta, dormir e passar mais um dia e não orar de manhã também. Simplesmente não é vontade, não é natural nosso. Não é natural, mas Moisés, ele entende que ele precisa muito mais evoluir no relacionamento. Irmãos, pensa no seguinte, como eu falei, Moisés, ele já desfrutava da presença de Deus a ponto de ver Deus face a face e o rosto dele brilhar. Eu amo todos vocês, mas eu nunca vi o rosto de ninguém brilhando, e menos ainda o meu. Para você ter ideia de como Moisés chegava próximo de Deus. E ele falou assim para o Senhor, me mostra o seu caminho para que eu te conheça mais ainda e o Senhor se agrade de mim. Entende o nível de relacionamento? O nível de busca? O meu rosto não vai brilhar, irmãos. Mas daquele homem já brilhava e ele entendia que ele ainda precisava mais de Deus. Ele entendia que ele precisava mais de Deus. Ele era tão íntimo, mas tão íntimo, que quando o Senhor falou, você tem a promessa, e agora você vai desfrutar da promessa, ele falou assim, não quero a promessa, se eu não tiver você comigo. Isso, irmãos, dá foco ao que eu falei aqui no primeiro tópico. Nós precisamos, primeiramente, estar focado em buscar a presença de Deus, muito mais do que o que Ele pode nos oferecer. Uma vez, irmãos, eu vi uma pregação, e, se não me engano, foi o Paul Washer. E ele falou o seguinte,
nós ficarmos focados do que o Senhor pode nos oferecer, seja como bens materiais, ou seja por uma vida boa, ou qualquer coisa que seja, ou o que nós vamos fazer no ministério, quantidade de membros que nós vamos alcançar, qualquer coisa que o Senhor pode fazer. Quando nós buscamos o Senhor somente por isso e para isso, é como se nós estivéssemos vasculhando os bolsos dele enquanto nós o abraçamos. Porque o maior sacrifício ele já fez. Ele vale muito mais do que tudo que ele pode nos oferecer aqui nessa terra. O que ele é por nós e o sacrifício que ele fez por nós vale muito mais do que qualquer promessa que nós possamos desfrutar aqui nessa terra. E Moisés entendeu isso. Se o Senhor não for comigo, se eu tiver que perder a sua presença, eu não quero a minha promessa. Irmãos, isso... Pensa num homem que sofreu por causa desse negócio, dessa promessa, irmãos. Pensa num homem que sofreu para alcançar a terra prometida. Moisés tinha 80 anos quando ele voltou para o Egito para poder liderar o povo de Israel. Passou por aquela perseguição toda, abriu o mar, carregou milhares de pessoas junto com ele, um monte de gente reclamando, murmurando, fazendo bezerro, fazendo de tudo. Irmãos, quando alguém falasse para mim assim, ó, agora chegou o teu momento de descanso, ó, tô indo para lá. Mas ele falou, se for para desfrutar disso, mas eu não tiver o Senhor, eu não quero. Irmãos, nós precisamos entender que sem a presença do Senhor, nenhuma promessa faz sentido. Nenhum propósito. Não adianta você ser um grande pastor, um grande pregador, um grande cantor, se você não tem a presença do Senhor. E, irmãos, nós vemos, infelizmente, pregadores super eloquentes que arrastam multidões quando pregam, pastores com milhares e milhares de ovelhas, sem a presença do Senhor. É só você procurar na internet, você vai ver notícias, escândalos e um monte de coisa, irmãos. Pessoas que estão sendo usadas, que poderiam estar desempenhando um propósito maravilhoso, mas às vezes tudo aquilo que elas lutaram escorre pelos seus dedos, porque elas não tinham a presença de Deus. Elas buscaram viver o propósito, elas buscaram fazer alguma coisa pelos seus próprios braços, mas elas não buscaram, não colocaram o Senhor no seu barco e falaram, agora o Senhor vem comigo, porque se não for contigo, eu não tenho capacidade de fazer nada. E aí, irmãos, nós vamos para o segundo tópico, que nós precisamos buscar primeiro a presença do Senhor, para depois então viver o propósito do Senhor. E eu vou deixar alguns versículos para a meditação dos irmãos, nem precisa colocar aí. Atos 1, 4, 5, 8 e 9 diz assim, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam uma nuvem, encobriu a vista deles. Essa daqui é aquela passagem sobre os discípulos de Emaús, que depois, que a Tati mencionou aqui no final da última pregação, que no final eles falaram, caraca, o nosso coração não ardia quando ele estava falando com a gente, e aí na hora que ele partiu o pão, eles identificaram que era Jesus, e de repente Jesus foi embora. E aí esses discípulos de Emaús se juntam com os discípulos de Jesus, contando o que aconteceu, Jesus aparece, e aí vem narrando aqui Atos, falando certa vez eles estavam juntos, partilhando o pão, e aí o Senhor falou para eles, esperem,
Presta bem atenção nisso, irmãos. Esperem até que vocês recebam o poder do Espírito Santo. Não saiam desenfreados de qualquer jeito, tentando fazer as coisas. Não importa se é a minha obra, se é a pregação do Evangelho. Não saiam fazendo as coisas enquanto vocês não receberem o poder do Espírito Santo. Porque nós não conseguimos preparar-nos a nós mesmos. Não adianta, irmãos, nós podemos fazer o que quisermos. Nós não nos preparamos sozinhos para essa obra. Nós precisamos do Espírito Santo operando em nós. Então o Senhor, Ele falou assim, esperem. E aí depois, vocês vão fazer essas coisas. Agora, irmãos, vejam que essa foi a última mensagem do Senhor Jesus. Certo? Ele já estava ali durante uns 40 dias passeando, falando com um, falando com o outro, depois que ele morreu e ressuscitou. E agora nesse finalzinho, ele dá essa ordem. Esperem até que vocês recebam o Espírito Santo, para depois vocês viverem o propósito de espalhar as boas novas. Irmãos, por que ele falou isso por último? Porque era uma das coisas mais importantes para serem ditas. Você já viu naquelas cenas de filme, quando tem alguém agonizando, quase morrendo, a pessoa está ali esperando ouvir alguma coisa super importante que vai mudar a vida dela, e ela fala assim, não esquece de molhar as plantas. Ninguém fala isso, irmãos, porque não tem importância. O que você fala com as suas últimas palavras? Irmãos, são as últimas palavras que você vai falar para o seu filho, para a sua esposa, para alguém que você ama muito. Você vai dizer alguma coisa que é super importante, que aquela pessoa tem que prestar atenção naquilo, que pode mudar a vida dela. Certo? E Jesus estava falando, espera, recebam o Espírito Santo para depois vocês viverem o propósito. Tem gente querendo atropelar tudo. As pessoas às vezes mal se convertem, irmãos, estão com aquele fogo no coração. Irmãos, a gente, quando a gente se converte, né, quando fala daquele negócio do primeiro amor, a gente quer fazer tudo, a gente lê, a gente ora, e a gente quer fazer alguma coisa. E não é errado. Só que o Senhor fala, vocês precisam primeiro receber o poder do Espírito Santo. E, irmãos, sabe uma coisa que eu aprendi? Receber o Espírito Santo e receber o poder do Espírito Santo são coisas diferentes. Eu posso ser um crente convertido. E eu me converti, entreguei a minha vida a Jesus. E eu realmente acredito que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Mas eu escolho estar sentadinho no meu banco, todos os domingos, sem fazer absolutamente nada. Apenas assistindo um culto, louvando ao Senhor. Mas depois disso eu volto para minha casa. E não faço mais absolutamente nada, esperando o próximo domingo. É uma pessoa que recebeu a salvação. A partir do momento que você crê no Espírito, crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, Ele te dá a salvação. Agora, o poder para fazer milagres é dado para quem busca. Não é dado para qualquer um. Tanto que o Senhor fala, sabe aquela história dos discípulos que foram tentar expulsar o demônio e levaram uma surra? O Senhor fala assim, esse é o tipo de demônio que só sai com jejum e com oração, ou seja, quando você está realmente buscando, se entregando, sacrificando a sua vida. Por que aqueles caras não conseguiram? Será que eles não eram salvos? Lembra do que o Rui falou? Existe um momento em que você é salvo, quando você entrega a sua vida para Jesus. Isso não impede o processo de santificação, que é um processo eterno, e nós precisamos desenvolvê-lo durante toda a nossa vida. Nós precisamos amadurecer para isso. Certo? Então, aqueles discípulos, eles eram salvos, mas eles não tinham o poder do Espírito Santo para expulsar um demônio. Então entendam a diferença, irmãos. Receber o Espírito Santo nós recebemos quando nós nos convertemos.
Receber o poder do Espírito Santo, nós recebemos quando o Senhor nos entrega, porque nós buscamos e esperamos nele. E ele fala para os discípulos, vejam que quando ele diz, vocês vão por toda a Judéia e por todos o confim da terra. Tem gente que pensa assim, recebi o Espírito Santo, pé no caminho, agora eu vou fazer a obra de Deus. Só que pensem, irmãos, quando o Senhor falou isso, ele falou para os discípulos dele, que já tinham passado anos com ele, aprendendo do Senhor, para terem capacidade de fazer a obra do Senhor. Às vezes a gente olha para a história de Paulo e pensa assim, ele viu Jesus, certo? Viu Jesus, foi para a casa de Barnabé, curou a visão. No outro dia Paulo estava lá, viajando e pregando o evangelho. Irmãos, passaram-se 14 anos mais ou menos entre Paulo ver Jesus falar com ele. Sabe aquela frase que é clássica para a gente? Paulo, por que você me persegue? Até o Paulo que pregava e que viajava e que era perseguido por causa disso, irmãos, passaram 14 anos. Entende isso? Sabe o que significa? Nós precisamos passar por um processo. Nós precisamos ter vivência com o Senhor. Porque se nós sairmos totalmente despreparados para combater o bom combate, para lutar a luta de Cristo, irmãos, as pessoas vão nos engolir. Porque se tem uma coisa que muitos são preparados. Tinha um colega teu que ele tinha livros, ele lia sobre aquilo. Ele lia vários livros sobre o ateísmo. Não que eu concorde, mas entendam que essa era a posição dele, e ele estudava para não acreditar, para não aceitar o que eu ia falar para ele. E obviamente ele também tentava mudar o que eu achava. Se eu não estiver preparado, irmãos, essas pessoas, elas nos engolem com pouco tempo. Nós vemos muitas vezes as pessoas jovens, convertidos, que viveram às vezes anos na casa de Deus, vão para a faculdade. Aí tem 2, 3 aulas de biologia e alguém fala assim, olha, o homem veio do macaco. E as pessoas começam, meu Deus, então eu vim do macaco. Irmãos, você realmente acredita nisso? Significa que você não estava preparado. Veja bem, o Senhor, ele não combate a ciência. Muita coisa da ciência é usada, inclusive, por Deus para nos abençoar. Só que quando nós vemos jovens que começam a ter contato com pessoas que nunca viram na vida e começam a se questionar, significa que elas não tiveram esse processo, essa vivência com Deus, esses 14 anos de Paulo, até que ele saísse como uma testemunha sobre toda a Judéia, Samaria e os confins da terra, como Jesus disse. O Senhor ia aparecer para ele e falar, agora sim, Paulo, vai. Durante esse tempo, ele estava tendo experiência com Deus, ele estava estudando. Sabe o que Paulo fez? Ele foi convertido no momento em que o Senhor falou com ele. Mas depois ele passou anos debruçado em livros, estudando tudo que os profetas tinham falado, para falar assim, agora realmente, eu tenho absoluta certeza que os profetas já estavam falando sobre esse homem que apareceu para mim. E a partir dali ele tinha, além da convicção e da vontade, ele tinha o preparo. Porque ele foi moldado durante 14 anos para poder fazer e ser um dos homens que mudaram o evangelho, mudaram o cristianismo de maneira que ninguém mais consegue, irmãos. Hoje em dia você falar para 1 milhão de pessoas é fácil.
Se você iniciar uma live no YouTube ou no Instagram, um monte de gente assiste. Irmãos, antigamente, fazer o que esses caras faziam, aquilo era para poucos. Para poucos. E poucos tinham desejo de fazer isso. E a gente segue, irmãos, para o último tópico que eu separei aqui. Para viver plenamente o propósito, nós precisamos amadurecer no processo. Não adianta simplesmente passar por um processo. Porque se José tivesse começado, sido preso lá atrás e tivesse abandonado a Deus, ele não teria vivido o processo, não teria vivido o propósito de Deus. Nós precisamos amadurecer. E sabe, quando nós levamos às vezes uma bordoada da Bíblia, é quando Paulo fala assim em 1 Coríntios 3, 1-3, diz assim: irmãos, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo. Tampouco agora estão, porque ainda são carnais, presta atenção nisso, irmãos, pois visto que há inveja e desavença entre vós, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Paulo dando uma tapa na gente, eu não sei quantos 1000 anos atrás, batendo aqui na frente. Ele fala assim: eu não posso dar a vocês alimentos. Sabe o que ele está dizendo? Eu não posso te ensinar as coisas de verdade que você tem para aprender, porque vocês estão falhando nas coisas básicas. Vocês estão se comportando como carnais. E sabe o que é pior? Presta atenção. Paulo fala assim: eu falei com vocês antes, e ele diz agora tão pouco. Significa que ele já tinha falado essa mensagem antes para aquele povo. Antes desse momento em que Paulo está escrevendo, ele já tinha falado: não posso entregar alimento sólido a vocês. E aí ele diz: e agora tão pouco. Porque ainda existe no meio da igreja inveja, desavença, pessoas que não conseguem se entender. Como é que essas pessoas vão meter a mão no arado e trabalhar juntas em prol de espalhar o evangelho, se elas não conseguem se entender, se estão agindo de maneira totalmente carnal, buscando os próprios interesses e as próprias vontades? Irmãos, nós passamos pelo cúmulo de ver pessoas brigando por causa de uniforme de festividade. Sabe, um grupo de irmãs, senhoras de 50, 60 anos de idade, se desentendendo por causa da cor de um vestido, dizendo que não ia na festividade por causa disso, dizendo que não vai fazer isso, ou então eu também não vou cantar. Então, irmãos, nós precisamos amadurecer. Nós temos crentes, e quando nós falamos de amadurecer, irmãos, amadurecimento, ele não tem nada a ver com idade. É mudança de atitude, mudança de coração. As pessoas que estão trocando farpas, fazendo picuinha uma com as outras, coisa besta e deixando de se entender. Às vezes nós olhamos para uma pessoa que tem tantos anos no evangelho, tantos anos indo para a igreja, tantos anos ouvindo uma pessoa chata aqui na frente falar igual o irmão Adriano. E elas brigam por causa da cor do vestido da festividade. Você acha que se eu estou me enquadrado aqui nesse nível que Paulo está falando, eu tenho condições de viver o propósito de Deus?
de falar de como Jesus falou assim, agora vocês vão pregar por todas as nações. Você acha que eu tenho mesmo condições, irmãos? Eu estou brigando por causa da cor do paletó que a gente vai usar. Porque eu gosto de preto e fulano gosta de azul e a gente não consegue se entender. Você acha mesmo que eu posso sair por aí pregando enquanto eu não consigo me conciliar com o meu irmão? É isso que Paulo está dizendo. Vocês ainda são carnais e eu não posso ensinar para vocês o que vocês precisam aprender. E aí sabe o que é pior? Isso é reafirmado na carta de Hebreus. Quando ele fala assim, capítulo 5, já estou quase acabando, irmãos. Capítulo 5, 12 diz assim, o escritor de Hebreus: pois embora a esta altura já devessem ser mestres, ou seja, vocês já estão na igreja há tanto tempo que deveriam estar ensinando. Ele fala assim, ainda precisam de alguém que ensine a vocês, novamente, repetidas vezes, os princípios elementares da palavra de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou tendo que ensinar para você o beabá há 200 anos. Eu tenho que ensinar para vocês o básico de ser crente. Por anos e anos. Enquanto a gente não consegue sair daqui, eu não consigo evoluir. Sabe aquela história da criança? Irmãos, olha só, isso daqui é fácil. Todo mundo já viveu isso. Tem uma turma formada na escola, certo? E aí aquela turma já está lá com... O professor está seguindo com a matéria. Aí entra um aluno novo. E aquele aluno novo está totalmente atrasado. O que acontece? O professor tem que voltar tudo. E ficar ensinando as coisas básicas para aquele pessoal que está chegando. E aí ele não consegue evoluir na matéria. Ou seja, você não está aprendendo as coisas que realmente importam, que vão fazer diferença para a tua vida, porque alguém está atrasado. É isso que o escritor está dizendo. Vocês já deveriam ser mestres, vocês já estão nessa escola aqui há não sei quantos anos, mas eu preciso estar ensinando o básico todos os domingos. Os princípios elementares da palavra. Porque vocês não estão preparados para receber alimento sólido. Irmãos, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar o nosso coração para que ninguém venha falar, olha só, você é um imaturo na fé. Porque é muito duro, irmãos. A gente vê que a gente praticamente desperdiçou anos da nossa vida sem fazer nada, para depois de 20 anos de evangelho, alguém falar assim, você está tomando uma atitude de uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Irmãos, nesse momento nós precisamos reavaliar a nossa vida e pensar o que nós fizemos. Eu sou crente, eu nem lembro mais, deve ter mais ou menos uns 20 anos. Mais de 20 anos um pouco. E aí, quando nós nos pegamos nesse momento aqui, nós precisamos olhar para quantas vezes nós já fomos na igreja, participamos de congressos, fizemos cursos, palestras e tudo mais, e hoje, depois de 20 anos, ô irmão Adriano, você ainda precisa aprender o básico. Irmãos, significa que eu perdi 20 anos da minha vida. Eu tô lá no começo da escola, eu estou na primeira série ainda, eu já deveria estar sendo formado como engenheiro. É isso que ele está dizendo. Você deveria ser mestre, mas eu estou tendo que ensinar você a ler. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornam aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Irmãos, os adultos são os capazes de discernir o bem quanto o mal. Significa que nós, como crianças, às vezes até quando nós achamos que estamos certos, nós estamos errados. O meu filho às vezes quer discutir com a gente. Eu falei assim, filho, vai chegar o teu dia. Vai chegar o dia que você vai me lançar um argumento e eu vou falar assim, realmente, meu filho, o papai está errado.
Mas enquanto você não tiver experiência de vida, você não souber o que pode acontecer quando você tomar esse tipo de atitude, o papai está certo. Você não sabe discernir ainda o que é bom e o que é ruim para você. Tanto que se você for perguntar a qualquer criança o que ela quer jantar, ela vai escolher hambúrguer e batata frita todos os dias. E eu escolheria isso. Por que eu não faço? Porque eu sei que aquilo me faz mal. Significa que eu me amadureci, pelo menos na alimentação, certo? As crianças não. E é isso que ele está dizendo, vocês não conseguem reconhecer o que é bom e o que é ruim. Porque ainda são crianças na fé. Nós precisamos, irmãos, entender que passar por esse processo com Deus gera uma mudança da nossa mentalidade carnal para uma mentalidade espiritual. E aí volta para tudo que a Tati falou na semana passada. Depois de termos uma mentalidade, essa mudança de mentalidade, isso é o que vai gerar o amadurecimento que nós precisamos para então viver o propósito de Deus. Não queira atropelar as coisas, irmãos. O próprio Jesus falou, espera. Você vai receber o poder para isso. Você vai passar por tudo que você precisar passar antes de realmente começar a fazer o que eu tenho para você. Não queira atropelar as coisas. Quando a gente sai correndo, irmãos, sem conhecer o caminho e sem estar preparado, a gente tropeça, cai e fica prostrado no chão. O Senhor está dizendo, tem a hora certa. Ele não tem pressa que você comece a trabalhar para Ele. Ele prefere que você faça isso de forma saudável, consciente, constante, do que você dê aquele primeiro impulso, caia e não consiga se levantar. Sabe por quê? Ele não quer te perder. Ele quer que através de nós, outras pessoas sejam salvas. Mas Ele não quer nos perder para isso. Amém, irmãos? Agradeço a minha oportunidade, pastor. Muito obrigado.